Vitória, bom demais encontrar vocês aqui, graças a Deus. Mas eu tenho certeza que esse encontro vai demorar pouco, porque logo, logo está saindo o resultado do SISU. Eu não estou falando nem resultado do Enem, eu estou falando já o SISU mesmo. Daqui mais uns dias, todo mundo na universidade com fé em Deus. Essa turma é para ficar bem pouquinha gente. Eu quero todo mundo na universidade, viu? Amém. Amém. Tá bem? Se Deus quiser. Olha, eu fiz aqui uma aula bem legalzinha para vocês, tá bem? E deixa eu ajeitar aqui uma coisinha. É só para ajeitar aqui a marcação da aula. Sua marcação é que tem questão 1, 2, 3, 4, 5. E como essa semana aqui é especial, especialíssima, não é? Nós vamos... Deixa eu ajeitar aqui. Chego já, apresento nesse instante, eu apresentarei a tela, tá bom? Nesse instantinho aqui. Só um minuto, por favor. Um minutinho é do tamanho de um minuto, viu? Ele fala um minutinho. É do tamanho de um minuto. Pronto, minha gente. Eu achava que minha aula ia ser de 9h30. Eu estou com tanto tempo para ajeitar os slides, mas nós vamos aqui. Hoje não tem propaganda. O negócio hoje não tem romantismo, não. Não tem beijinho na boca, não. Já é para chegar de uma vez, tá bom? Bom, deixa eu olhar como é que vocês estão aqui, as mensagens, tá tudo bem? Nós temos 33 pessoas numa manhã de quarta-feira. Que massa, gente, que massa, graças a Deus. 30, né? Porque uma é o Sagres, 2 é a contagem aqui. Esdra, tudo bem? Esdra, Maria Clara, olha, Marcela Galvão, Elielci, eu acho que é isso mesmo que pronuncia, Elielci, né? Yara, Maria Clara, Marcela, Esther, Maria Isadora, beleza, só fã, aqui só tem fã de Dantas. Então, vamos lá. Minha gente, todo mundo tem medo não, nem não tem medo de porra de nada, né? A gente tem algumas dificuldades com fração. Então, como a gente se preocupa muito em adição de fração, subtração de fração e divisão de fração, que não faz o menor medo, porque tudo isso são regras. Tudo bem? O que eu quero é que você entenda, porque se você entender o conteúdo, a gente tem como encontrar esses cálculos sem muito esforço, tá? Eu quero que você entenda. O nosso objetivo hoje é você ver as frações de uma maneira que funcione, que não fique aquela pereba aberta, sem a gente sarar, ela não dói, né? Mas também não sara, ela incomoda sempre que a gente precisa evoluir. Sempre que a gente precisa se movimentar, aquela pereba dói, tá entendendo? É uma pereba que nunca cura. Vamos curar essa bexiga agora, viu? No tapa. Vamos curar agora, tá bom? Então, gravando, tela apresentada, simbora, mané, meta o pé na tábua. Vamos aqui. Frações. A palavra fração, ela foi criada para denominar tudo que é menor do que um inteiro. Tudo que é menor do que um chama-se fração. Tá bem? Então, a leitura da fração é feita de acordo com a quantidade de partes que você divide o inteiro. Aqui eu apresentei uma pizza, a caixa de uma pizza, né, em forma de octógono, e nós vamos dividir isso aqui em 8 pedaços, porque a gente sabe que uma pizza, ela comumente vem dividida em 8 fatias. Então, aqui é uma caixa, tá, de uma pizza, tem uma pizza aqui dentro, mas nós vamos dividir por cima da caixa, tá bom? Passa a faca, mané, dividiu em 8 partes.
Nós dividimos em 8 pedaços, porque o denominador aqui está dizendo que o inteiro vai ser dividido nessa quantidade de partes, tá? Nós dividimos o inteiro em 8 partes. Cada parte é chamada de 1/8. Então, quando eu comer esse pedaço, eu digo que eu comi 1/8 da pizza. Das 8 fatias, eu comi uma. Olha o numerador mudando, viu? Olha, mais uma fatia, 2/8. Mais uma fatia, 3/8. Mais uma fatia, 4/8. Veja, 4/8, 4 é a metade de 8, não é? Então, você está vendo que o professor já comeu metade da pizza, não já? Bom, olhou para o numerador é metade do denominador, ou seja, 4 é a metade de 8, então, lá tem que representar na imagem que a metade já foi comida. Mas o professor não comeu a pizza toda, então ele ainda está comendo frações da pizza. Ó. Então, essa expressão que você tem aqui, onde apresenta um número em cima, que é o que você considera o que você comeu, e o número de baixo, que é a quantidade de fatias, isso se chama numerador e denominador. A denominação é o 8. E o numerador é o contador. Né? Então, mais uma fatia, 5/8. Mais uma fatia, 6/8. Mais uma fatia, 7/8. Tudo isso ainda é fração da pizza inteira. Tá bem? Até 7/8, ó. Das 8 fatias, eu comi 7. Eu não comi a pizza toda. Eu comi menos da pizza. Então, eu comi fração da pizza. Agora, quando você pegar a última fatia, 8/8. Então, você pegou a pizza toda. Isso que você está vendo, 8/8, aparentemente é uma fração. Mas essa fração que você está vendo aqui, ela é chamada de fração imprópria. Por que imprópria? Porque não é próprio chamar o inteiro de fração. Mas que inteiro? 8/8 não dá 1? Olha aqui, debaixo da pizza, Dantas botou o número 1. Então, quando o numerador é divisível pelo denominador, quando ele é divisível, você chama de fração aparente. Aparentemente, você tem uma fração, porque você está vendo numerador e denominador, então isso é uma estrutura de uma fração. Aparentemente é uma fração. Mas quando você opera 8 dividido por 8 dá 1 inteiro, ou seja, não é uma fração. Quando o numerador é divisível pelo denominador, nós temos uma fração aparente, né? E a partir daí, você chama de fração imprópria. Por que você está chamando de fração imprópria? Porque do inteiro em diante, não é mais fração. Então, não é próprio chamar de fração. Então, nós chamamos de fração e nem olhamos se ela é própria ou imprópria. Se tem numerador e denominador, nós não estamos nem lixando se ela é própria ou imprópria, tá? Então, a partir do momento em que a fração tem numerador igualando ao denominador, igualou. Então, não é mais próprio chamar de fração, tá bem? Porque representa mais do que 1. As frações próprias são frações que representam números menores do que 1. Quando você divide numerador pelo denominador, de um número lá em cima menor do que o que está embaixo, ele sempre começa com 0, alguma coisa. Tudo que começa com 0, alguma coisa não tem inteiro, não é? Vamos seguir? Então, você entendeu que 8/8 é uma fração aparente. Por que aparente? Parece. Tem numerador, denominador, ela tem a estrutura, ela tem o visual, ela tem a plástica de uma fração. Mas não representa a fração, é um inteiro. A partir de 1, todas as frações serão impróprias. Então, nós temos 8/8. Vamos pegar outra pizza do mesmo tamanho. 8/8, agora mais uma fatia. Mais uma fatia, 9/8. Olha, 9/8. Veja que 9 dividido por 8 vai dar 1 inteiro, ó, dá 1, e o resto é 1, 1/8, tá bom? Ó. Agora mais uma fatia, 10/8. Mais outra fatia, 11/8. Outra fatia, 12/8. Você percebe que 12/8 dá 1 inteiro e sobra 4. Se você dividir 12 por 8, dá 1, ó, dá uma pizza inteira. Ó.
12 por 8 dá 1, e sobram 4 fatias, tá bem? Que é, de fato, a metade da outra pizza, né? Agora, vamos botar mais uma fatia, mais uma, 13 oitavos. Mais outra fatia, 14 oitavos. Mais outra fatia, 15 oitavos. Outra fatia, 16 oitavos. Opa! 16 oitavos é outra fração aparente. Aparentemente, ela parece, mas não é, né? Ó, aparentemente é uma fração, porque você tem numerador e denominador. Mas 16 dividido por 8, veja aqui, ó. 16 dividido por 8 dá 2. Você já está vendo o quociente aqui, duas fatias, ó. 16 dividido por 8 dá 2 inteiros. Então, aparentemente é uma fração, mas não é. É uma fração aparente. Quando você divide, não dá fração, dá inteiros. Tá bem? Números inteiros. Legal? E se você colocar outra pizza do mesmo tamanho, você continua contando, ó. Nessas duas pizzas já temos 16 fatias, cada fatia é 1 oitavo. Agora, mais uma fatia, 17 oitavos. Mais outra fatia, ó, 18 oitavos. Mais outra fatia, 19 oitavos. Bom, vamos parar por aqui? Você percebeu que se você dividir 19 por 8, vai dar 2 e o resto é 3. Olha, tá aí, percebeu? 19 dividido por 8 vai dar 2, aí tu vê duas pizzas inteiras e tem um resto lá que não dá para formar uma pizza, porque são apenas 3 fatias. Não dá nem a metade, porque a metade é 4, né? A metade de 8 é 4. Então, você pode escrever assim, preste bem atenção, olha, veja por imagem, porque todo nosso raciocínio ele é formado por imagem, tá bem? Nós precisamos de imagem para a formação do raciocínio. Então, nós temos aqui 19 sobre 8 é 19 dividido por 8. Olha aqui embaixo a continha euclidiana, dividendo, chave, divisor. Ó, 19 dividido por 8 vai dar 2, 2 vezes 8, 16, para 19, 3. Olha, você pegou 19 dividido por 8, deu 2 fatias, percebeu? Tá certo? E ainda sobram 3 fatias. É como se eu tivesse 19 fatias e fosse gerar pizza com 8. 19 fatias, dá para formar quantas pizzas? Duas pizzas. Mas ainda sobram 3 fatias, né? Que você pode escrever também assim, olha, 19 dividido por 8, olha a linguagem da fração, vai dar 2, ó, dá 2, e ainda sobra 3 fatias que são chamadas de oitavos. Tudo bem? Escrevemos dessa forma. 19 dividido por 8 dá 2 fatias inteiras, 2 pizzas inteiras, repetindo, 2 pizzas inteiras, e ainda sobram 3 fatias para formar uma pizza com 8 fatias, tá bom? Que pode ser escrito assim também, sem o sinal de adição, colado na forma de número misto, tá bem? Então, aí, nós temos as 3 representações, 19 sobre 8, olha só, pode ser escrita em forma de número misto. Basta você tirar o sinal de mais aqui, entre o 2 e 3 oitavos, e colar o 2 no 3 oitavos, ó. Cola o 2 no 3 oitavos sem o sinal. Você já deve ter conhecido esse número em algum lugar, isso chama-se número misto, né? Como é que nós voltamos para obtermos 19 sobre 8? Tanto aqui, ó, no final, ó, 2 inteiros e 3 oitavos, nós fazemos a multiplicação da seguinte forma, ó, 8 vezes 2 vai dar 16, siga a ponta do mouse, 8 vezes 2, 16, mais 3, 19, aí fica 19 oitavos. Ou aqui, do mesmo jeito, olha, número inteiro mais fração, como é que a gente soma um número inteiro com uma fração? Nós fazemos denominador vezes o inteiro, mais o numerador da fração. 8 vezes 2, 16, mais 3, 19. 19 oitavos. Tá bem? Do mesmo jeito que nós fazemos aqui na chave. Como é que a gente volta? A gente faz 8 vezes 2 dá 16, com mais 3, 19. 19 oitavos. Lembre
que em todos os casos nós estamos aplicando a propriedade fundamental da divisão, que diz assim, ó, o quociente vezes o divisor mais o resto dá o dividendo. 8 vezes 2, 16, é o que nós fizemos. 8 vezes 2, 16, ó, 8 vezes 2, 8 vezes 2, somamos com o resto. 16 com mais 3, 19, tá bem? Veja que não tem nada aqui que seja passível de você decorar nada. Porque é o que nós fazemos aqui. Bem aqui nessa estrutura, olha, nessa estrutura aqui. Como é que a gente volta para 19 oitavo? Nós fazemos, ó, 8 vezes 2 vai dar 16, com mais 3, 19. Então, fica 19 oitavo. Aqui do mesmo jeito, ó. 8 vezes 2, 16, mais 3, 19, 19 oitavo. Aqui também, ó. 8 vezes 2, 16, mais 3, 19, 19 oitavo. Então, não tem nadinha para decorar, porque tudo parte da chave. É a mesma leitura que nós fazemos com a chave. Tá bem? Tudo legalzinho? A partir daqui, nós vamos só situar no gráfico onde é que isso fica, tá? Onde é que isso está ficando, e a gente vai fazer exercício, porque você sabe que matemática entra pelos dedos, é que nem verme, né? Primeiro nos dedos, aí verme a gente bota na boca, o bichinho vai, né? Mas é desse jeito, tá bom? Eu quero dizer uma coisa a vocês, tá tudo bem? Vocês entenderam que a gente fica criando regra em cima daquilo que a gente já sabe para dificultar. A gente cria regra para dificultar o trânsito comum, não é verdade? É tão fácil. Eu sei dividir 19 por 8, que dá 2 e o resto é 3. Eu posso voltar. Agora eu posso escrever em forma de fração, em forma de chave, em número inteiro mais fração, com adição, ou número inteiro mais fração na forma de número misto. Deixa eu mostrar para você isso que eu acabei de falar. Olha, eu posso escrever, tudo isso aqui é ligeiro, adoro o mouse porque o bichinho é rápido, foi feito para mim. Eu não gosto de nada lento, sabe? Eu não gosto nem de beijar na boca, porque é um negocinho devagar, né? O meu negócio é ligeiro. É desentupindo pia mesmo. Não venha pra cá com esse negocinho de. Não, não é assim, meu filho. Olha, cala e veda essa porra e vamos embora. Olha, 19 sobre 8 em forma de fração, olha 19 sobre 8. É 19 dividido por 8, o significado é esse. Dá 2, você vê 2 que são duas pizzas inteiras, e um resto é que sobra 3 fatias, onde deveria ter 8 para encher, né, a pizza. Né? Então, olha, como é que a gente aplica a propriedade fundamental da divisão aqui, ó? O dividendo, que é 19, ele é igual ao divisor, que é 8 vezes 2, que é 16, 8 vezes 2, 16, 16 mais 3, 19. Dá ou não dá 19? Mas isso em forma de fração, a gente faz 19 dividido por 8. Então, escrevemos, ó, 19 dividido por 8 dá 2 no quociente, sobra um resto.
Oi, Dantas, tua internet tinha caído. Voltou agora. Foi? Acredita? Minha Nossa Senhora. Tu Não, mas tudo percebeu bem. que tinha caído? Não percebi, não. Não percebi porque aqui não deu sinal nenhum. Não, eu tava já te ligando, né? Eu Eu pensei, vi. eita, acho que Dantas tá dando aula lá, naturalmente. Mas que hora foi que a internet caiu? Foi no momento que eu Faz, comecei a. faz uns 2 minutinhos. Vocês lembram onde ele tinha parado, gente? Alguém lembra, por favor, aí no chat? Deixa eu ver aqui para me situar como tá, viu? Deixa No eu. número. Me fala, Número meu Deus. misto. Número misto. Isso. Uhum. Isso, no número misto, exato. Eu vou repetir, porque eu não sei exatamente de onde foi, mas se vocês puderem abrir o microfone e falar, não tem problema, eu vou deixar o bate-papo aqui aberto, tá bem? Tá legal? Bianca e Maria Clara, me ajudem aí, por favor. Olha, então, foi no momento que eu fui explicar 19 dividido por 8. Veja só, deixa eu situar. Eu já tinha chegado ao final, já, ela falou número misto. A Professor, apresentando, não. Ô, minha gente, me eu não tava. desculpe. Me desculpe. Deixa a tela apresentar. Ainda tá entrando. Pronto. Vocês estão me vendo agora? Vendo a tela? Uhum. Sim. Sim. Claro. Bianca, tudo bem? Beleza. Beleza, Yara. Ok, Marcela, obrigado. Tudo bem? Tudo certinho? Opa, olha, então eu vou mostrar para vocês aqui, começando até o número misto, tá bom? Eu não quero pressa, porque nossa aula hoje é para a gente limpar umas coisinhas, né? Então, até aí foi tudo bem, tudo benzinho, tudo benzinho. Benzinho é a mesma coisa de bem, tá bom? Legal? Então, veja, nós temos aqui 19 sobre 8. 19 dividido por 8. Nós fazemos assim: 19 dividido por 8, olha, vai dar 2. 2 vezes 8, 16, para 19, 3. Essa é uma maneira de representar essa divisão. Veja, aplicando a propriedade fundamental da divisão, nós dizemos que o divisor vezes o quociente mais o resto é igual ao dividendo. Ou seja, o divisor é 8, o quociente é 2, o resto é 3. Quando nós fazemos 8 vezes 2, nós estamos fazendo o quociente vezes o divisor. 8 é o divisor, 8 vezes 2, 16. Olha, é o divisor vezes o quociente, 8 vezes 2, 16. Mais 3, que é o resto, 19. Então, o dividendo é 19 e o divisor é 8. E nós escrevemos assim, ó, 19 sobre 8. Agora veja essa estrutura da chave escrita em forma de número inteiro mais fração. 19 dividido por 8, ó, deu 2, que é o quociente, ó, deu 2. Olha aqui, o quociente é 2. Mais o resto, ó, mais o resto, que são 3 fatias onde cabiam 8. Tá bem? Sobraram 3 fatias. Olha aqui a sobra do nosso lado direito. Ó. Sobraram 3 fatias das 8. Tá bem? Então, isso aqui está escrito a divisão de outro modo. Ó, 19 dividido por 8 é o que você vê à esquerda. 19 e 8 dentro da chave. Ó, 19 por 8 vai dar 2. Olha o 2 aqui, mais o resto. Quem é o resto? O resto é menor que o inteiro. Então, se o resto é menor que o inteiro, ele fica escrito em forma de fração. Resto, 3. 3 fatias das 8 que deveria ter para dar inteiro. Tá bom? Ó, 3 oitavos. Ou então, esse formato pode ter um mais simplificado, ó. 19 sobre 8. 19 dividido por 8 vai dar 2 inteiro. Olha, 2 inteiro. E você cola o 3 oitavo, ó, no 2, sem sinal algum. Tá bom? Aqui nós chamamos de número misto. Tá legalzinho? Tá tudo bem? Deixa eu olhar se o Sag está mandando alguma mensagem. Tá, não. É porque no Google Meet, quando a gente apresenta a tela, você some, você não vê nada, você só vê a tela, né? Vocês aí vê a tela, vê o bate-papo e vê até alguns coleguinhas. Eu não vejo nada. Eu vou aqui no rumo, mas o rumo aqui é seguro, tá bom?
Tá certo? Então, veja, tudo isso aqui é coisa que você já sabe. O problema é que quando a gente vai estudar, ficam criando estéticas, sabe? Estéticas. Ficam criando modos de escrever que distancia do que nós sabemos. Esse modo de escrever aí, você escreve 19 sobre 8 de duas vezes diferente, em duas vezes diferente, né? De dois modos diferentes. Agora eu achei a palavra. Você escreve isso aí de dois modos diferentes, mas tudo é a mesma leitura de 19 dividido por 8, que dá 2 e o resto é 3. Pode fazer assim, tranquilamente. Tá bom? Você volta sem precisar regra. Você volta tudo do jeito que você vê na chave, ó. 19 é 8 vezes 2 mais 3, ó. Aqui, 19 oitavos, ou 19 oitavos é 8 vezes 2 mais 3, dá 19, continua dividindo por 8, porque tem que ter o divisor. Ou então aqui o número misto, ó. 8 vezes 2 vai dar 16, mais 3, 19. 19 é 8 vezes 2 mais 3, ou seja, a leitura que você fez nesses três modos de escrever é a mesma leitura, tá bem? Não muda nada, só a escrita. A operação, os cálculos são sempre o mesmo. Olha, 8 vezes 2, 16, mais 1, 19. Ó, 8 vezes 2, desculpa, 8 vezes 2, 16, mais 3, 19. Aqui, ó, 8 vezes 2, 16, mais 3, 19. 8 vezes 2, 16, mais 3, 19. Tudo, 19 é o dividendo. Tem que colocar o divisor sobre 8 sobre 8, tá bem? Legalzinho? Deixa eu olhar se tem alguém falando alguma coisa aqui. Maria Clara, Marcela Galvão, eu quero... Opa, estamos com 39, hoje nós vamos bater 50. Quem madruga, Deus ajuda, meu filho. Quem tem os olhos fundos tem que começar a chorar cedo, senão a lágrima não escorre. Não é não? Vamos embora, meu filho. A vida é um sutiã, nós temos que meter os peitos. Não é não? Beleza? Elielci, Esdra, Maria Clara. Vamos embora, meu filho. Vamos embora para a universidade, né? Legalzinho? Pronto. Então, o que é que eu quero agora? Agora nós vamos classificar, vamos fazer uma teoria, um métodozinho prático para reconhecer, para a gente pegar reflexo. Agora nós vamos para a teoria. Olha, as frações se dividem em duas categorias, as frações próprias e as frações impróprias. O que são frações próprias? Meu Deus, quase não sai. Jesus do céu. Uma vaca comendo capim e berrando ao mesmo tempo. Vamos lá. As frações próprias e as frações impróprias, todas têm a presença de numerador e denominador. Foi fração, tem que ter essa estrutura, né? Mas uma fração é dita própria quando o numerador é maior que o denominador. Por isso que eu já botei, o numerador é menor que o denominador. Eu falei errado. Ó, falando certo agora, o numerador é menor que o denominador. O número que está em cima é menor do que o que está embaixo, entendeu? É isso aí, tá? Se você tem dificuldade em numerador e denominador, você diz o de cima e o de baixo. E acabou. Se alguém disser que está errado, você manda tomar onde você está pensando. Manda tomar mesmo. Tá? Aí se lascar, quer saber? Eu quero entender. Tá certo? Legal? Então vamos lá. Numerador é menor que o denominador. Lembrando que o denominador não pode ser zero. Por isso que nós temos que escrever que o denominador, o número que está embaixo, que também é chamado de divisor, tá? Ele é o divisor, ele não pode ser zero. Por isso nós excluímos o zero com asterisco. Lembre que o asterisco exclui o zero de qualquer lugar. Qualquer lugar, para não entrar o zero, bota a estrelinha. O zero não entra, né? Dessa forma. Vamos ver agora o que é fração imprópria. Olha, é toda fração que o número de cima é maior do que o que está embaixo. Lembrando que o número que está embaixo, o denominador não pode ser zero. Então, quando eu coloquei N minúsculo e D maiúsculo aqui nas frações próprias, é para você entender que o número que está em cima, menor do que está embaixo. Não pode ser igual, não. Nem igual pode. Porque se forem iguais, vai dar uma fração aparente representando 1, não é?
quando o numerador é igual ao denominador, dá 1. Né? E 1 não é fração, 1 é inteiro. É um número inteiro. Aqui do outro lado, você tem o numerador maior do que o denominador. Quando o número de cima é maior do que o que está embaixo, você tem uma estrutura, mas não é próprio chamar isso aqui de fração, porque representa mais que o inteiro. Ou até o inteiro, quando eles forem iguais. N igual a D, dá 1. Acabamos de citar aqui, não é? Então, vamos ver como fica, onde é que estão no conjunto dos números. Números, viu? Conjunto numérico é uma coisa legal. Não é aqueles conjuntos da teoria dos conjuntos, não. Olha, na reta real eu tenho 0, 1, e todos os números após 1, tá bom? As frações impróprias são números que estão entre 0 e 1. Olha, 0 e 1. Todo esse intervalo aqui, entre 0 e 1, qualquer número escrito em forma de fração entre 0 e 1, o numerador é menor que o denominador. O número de cima é menor que o de baixo, e quando você divide, começa com 0, alguma coisa. Começa assim, 0, alguma coisa. Todo número menor que 1, ele começa com 0, alguma coisa. Então, na reta real que Dantas escreveu aqui, que não precisa botar R, nessa linha que nós colocamos aqui, as frações próprias, elas estão entre 0 e 1, tá bem? Representa fração. Não entra 0 e não entra 1, né? O 0 é ausência, né? E o 1 já é inteiro. Então, toda vez que você pegar uma fração que o numerador for menor que o denominador, o número de cima for menor do que o número de baixo, isso é chamado de fração própria, isso representa um número menor do que 1. Bem? Agora, quando o numerador é igual ao denominador, dá 1. A partir de 1, nós temos as frações impróprias. Olha, toda fração imprópria, ela começa com, no mínimo, 1, alguma coisa. Tem um inteiro antes da vírgula. Olha, por isso que eu botei um K aqui, ó. Se o numerador for igual ao denominador, então dá 1 mesmo. Mas se ele aumentar um pouquinho o numerador, vai dar um número maior que 1. Então é 1, alguma coisa. Tá tudo aqui, ó. As frações impróprias, elas começam quando o numerador é igual ao denominador, tá? As frações impróprias começam aí. E dentro das frações impróprias, nós temos as frações aparentes. Perceba que as frações aparentes, elas são um caso específico das impróprias. As impróprias é quando o número de cima é maior que o de baixo, numerador maior que o denominador, tudo é impróprio. Agora, quando o numerador for divisível pelo denominador, olha, quando o número de cima divide exatamente pelo que está embaixo, nós dizemos que é múltiplo. Quando é que um número é múltiplo de outro? Quando a divisão é exata. Se você pegar o número n, dividir por d e der um número exato, tá bem? Der um número inteiro, quando eu falo número exato, é número inteiro, né? Número inteiro. É melhor, porque também tem decimal exato, né? Vamos falar. Quando a gente dividir, agora sim, quando o número de cima for divisível pelo de baixo, quando o número de cima for múltiplo do de baixo, nós vamos ter o resultado como um número inteiro, e aí é uma fração aparente, tá bom? Tem uma forma, que nós vimos agora, como foi 8 sobre 8, é aparente. É imprópria, é, porque 8 sobre 8 representa um inteiro, né? 16 sobre 8 é imprópria, é, porque o numerador é maior que o denominador, né? Ou o numerador igual ao denominador vai dar fração aparente, ou seja, se dividir, der inteiro, nós temos frações aparentes, tá bom? Então, lembre, nós temos frações próprias, nós temos frações impróprias, e nas frações impróprias, quando o número de cima for divisível pelo de baixo, ela é imprópria e aparente. Só que nós não chamamos de imprópria e aparente, nós chamamos apenas aparente, tá bom? E nós vamos, então, partir agora para o exercício de reflexo, tá bom? Legalzinho? Maria Clara, eu amo Dantas, oh meu Deus do céu, eu me sinto assim, sabe, um cachorrinho, sabe? Só falta grunhir, né? Porque gato mia quando é acariciado e cachorro grunhe, não é? Eu não sei como é que fala um jumento. Eu não sei como é que um jumento faz quando é
Acariciado. Obrigado, gente. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, gente. Gente, vamos fazer um reflexozinho aqui? Vamos fazer uma atividade de reflexo para pegar reflexo e velocidade. Nesse exercício que eu vou fazer com vocês, ele precisa ser um pouco rápido, não tão rápido. Mas aí vocês se orientam pelo que eu vou perguntando, tá bom? Então eu vou ajeitar o ambiente, vou lembrar tudo com vocês, e aí nós vamos escolhendo. Não tenha medo e nem se aborreça se errar, tá bem? De jeito nenhum. Então, o pessoal que está escrevendo aqui, 38, já caiu, nós estávamos 39. Maria Clara, Bianca, como é que vocês estão? Iara, Marcela Galvão, eu quero saber, Elielci, Esdra, tá tudo belezinha, minha gente? Tá? Tudo belezinha? Vamos aqui, vamos fazer um exercíciozinho. Tô bem, minha filha. Olha, eu posso estar mal como eu tiver. Se eu tiver com vocês, eu tô bem. Tá certo? Graças a Deus. Legal? Vixe Maria, só o ouro. Ele está vibrando. O cara tá vibrando. Bianca. Vamos aqui, tá bom? Let's bora. Vem aqui. Olha, eu vou fazer uma apresentação aqui. Olha, eu vou colocar algumas frações. Olha, aqui são as frações que eu vou colocar. Tá bom? Eu quero que você me diga nessas frações quais são as frações próprias. Eu vou dizer o que é uma fração própria. Toda fração própria é menor do que 1. Professor, mas quando é que uma fração representa um número menor que 1? Veja, se o numerador for igual ao denominador, ela representa 1. Se o numerador for igual ao denominador, é 1. Para que a fração seja própria, o número de cima tem que ser menor do que o número de baixo, tá? Ou seja, o numerador é menor que o denominador. Então, acompanhe comigo. A primeira fração própria que nós temos nessa sequência aí, a primeira fração própria, que é aquela fração que o numerador é menor que o denominador, é 7 sobre 9, aqui é uma própria, né? Vamos ver outra fração própria aí. 5 sobre 17. 5 é menor que 17, é uma fração própria. Vamos seguindo. Onde é que temos outra fração com o numerador menor que o denominador? Numerador menor, o de cima menor que o de baixo. 4 sobre 21. Olha, tem outra fração aí? Vamos ver. Temos 9 sobre 10. Está no limite, né? 9 sobre 10 está no limite de fração própria. Olha. Todas essas frações que nós grifamos aí em amarelo, todas são próprias. Todas elas têm um numerador menor que o denominador. Então, a primeira fração está dizendo que você dividiu em 9 e considerou 7. A segunda fração, você dividiu em 17 partes, considerou 5. A terceira fração dividiu em 21, está considerando 4. E a última fração dividiu em 10, está considerando 9. Todas essas frações aí são próprias, tá bem? São próprias. O resto é tudo imprópria, tá? 12 sobre 12 é imprópria, 20 sobre 5 é imprópria, 23 sobre 4 é imprópria e 15 sobre 8 é imprópria. Quando é que a fração é imprópria? A partir do momento que o numerador é igual ao denominador ou maior, ela é imprópria, né? Veja que a fração própria, o numerador tem que ser menor. Essa é a definição. Então, se o numerador não for menor, ela será própria, tá? Então, no caso, 12 sobre 12, ó, 12 não é menor que 12, é impróprio. 25 não é menor que 5, é imprópria. 23 não é menor que 4, é imprópria. 15 não é menor que 8, é imprópria. Todas essas 4 frações que sobraram aí, todas elas são impróprias. Agora, infiltrada nas impróprias, nós temos as aparentes. São aquelas em que você divide numerador pelo denominador e dá inteiro. Tá? Inteiro, ponto final. Vamos lá. Quais são, dentre as 4 impróprias, quais são as aparentes? Vamos ver. As impróprias e aparentes, né? Todas são impróprias. 12 sobre 12, 20 sobre 5, 23 sobre 4, 15 sobre 8, todas são impróprias.
Mas no meio dessas 4, aqui, ó, no meio dessas 4 que não foram marcadas, no meio dessas 4 que estão livres, que são todas impróprias, tem algumas aparentes. Vamos ver, quem não é fração? 12 sobre 12 não é fração, é 1. 12 dividido por 12 dá 1. Vamos ver, 5, 20 dividido por 5 dá 4. Olha, aqui é uma fração aparente. Tá bem? Agora, 23 sobre 4, você pega 23 dividido por 4, dá 5 e tem resto 3. Ó. Olha, 15 dividido por 8 dá 1 e tem resto 7. Então, essas frações impróprias aqui, que não são aparentes, ó, frações impróprias que não são aparentes, todas são transformadas em número misto. Ó, 23 sobre 4 vai ser transformado em um número misto, é uma imprópria que não é aparente, ó, 15 sobre 8 vai ser transformado em número misto. Como é que a gente faz? Para transformar em número misto, divide. 23 dividido por 4 dá 5, o resto é 3. Então, fica 5 inteiro e 3 quartos. Olha, 23 dividido por 4, tu acha que Dantas não ia escrever, não, é? Claro que eu vou escrever. 23 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, para 23, 3. Olha, 23 sobre 4, 23 dividido por 4 dá 3, dá 5 inteiros, ó, 5 inteiros, e um número misto, 3 quartos, ó, mais 3 quartos. Não precisa botar 5 mais 3 quartos, não, você já bota direto, 5 inteiros e 3 quartos. Eu posso separar, então, o 5 de 3 quartos, ó, 5, agora divide 3 por 4, que dá 0,75. Ó, separei, ó. Separei o 5 do 3 quartos, ó. Separei agora com a adição. Pode botar coladinho ou separado com adição. Lembre que coladinho chama número misto. Com adição, a gente chama inteiro mais fração. Eu posso continuar com o 5 e posso dividir 3 por 4, que dá 0,75. E aí nós temos o número decimal e o inteiro. R$ 5 mais 75 centavos vai dar 5,75. Ó, 3 quartos é igual a 5,75. Tá vendo? Somando, 5 mais 0,75 dá 5,75. Tá bem? Então, nós transformamos o número misto também em número decimal. Né? Se a divisão for exata, sim. Se a divisão não for exata, também transforma. Só precisa formar uma dízima periódica, né? Que é um conteúdo seguinte. Que não é da nossa próxima aula, não, porque na próxima aula nós vamos resolver problemas do Enem, tá bom? Professor? Oi? E se o numerador for um número decimal? Ah, você passa para a forma de fração. Aí precisa modelar, ó. Se o denominador for um número decimal, por exemplo, 41 dividido por 2,5, você consegue visualizar? Aí você bota 41 dividido 2,5, você bota como 5 sobre 2, tá bom? Aí é uma divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Você entende assim? Tá bom? Entendi. Entendeu? Eu vou, olhe, essa sua pergunta, ela tá mais aqui à frente, tá bem? Não se preocupe não, que a hora dela ainda não chegou. Agora é número natural por número natural, mas ela vem. Não se preocupe não, tá bom? Ela vem. Quando ela vier, ela não vai ter mais nenhuma dificuldade não, porque você já passou por uma elaboração de raciocínio e uma estrutura de cálculo bem apresentada. Então, não vai ter dúvida, não. Pode ficar tranquila, viu? Tá certo? Tá bom? Vamos embora. E agora, 15 sobre 8. Vamos repetir todo esse processo? Ó, 15 sobre 8 é 15 dividido por 8, que dá 1. 1 vezes 8 é 8, ó, 1 vezes 8 é 8, para 15, 7. Resto é 7. Então, 15 sobre 8 é 15 dividido por 8, que dá 1 inteiro, ó, e tem um resto chamado de 7 oitavos, na forma de número misto. Mas eu posso separar o 1 de 7 oitavos, ó, com uma adição, 1 mais 7 oitavos. A gente pode dividir 7 por 8. Quando você dividir 7 por 8, vai dar 0,875. Ó, deu um decimal com 3 casas decimais, que é 875 milésimo, né? Então, agora você pode juntar 1 mais 0,8875, que vai dar, ó, 15 dividido por 8, na forma decimal, é 1,875, tá bom? Aí, veja, o número misto
5 inteiro e 3 oitavos, se liga aqui, ó. 5 inteiro e 3 oitavos. 3 oitavos passou para a forma decimal, se juntou com 5, então ficou 5,75, tá bom? Olha aqui. Já 1 inteiro e 7 oitavos, ó, 1 inteiro e 7 oitavos, passando 7 oitavos para a forma decimal, vai dar 1 mais 7 oitavos na forma decimal é 875, então fica 1,875. Tá belezinha? Então, eu quero que você entenda as estruturas. Existem dois tipos de frações. Existem as frações próprias e as frações impróprias. Infiltrada nas frações impróprias, nós temos as frações aparentes. Tá bom? Então, fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Se o numerador não for menor, ela é chamada de imprópria. E aí, dentro das impróprias, tem aquelas aparentes, né? Quando você divide numerador por denominador, vai dar número inteiro, tá bom? Números inteiros, não tem vírgula, tá certo? Veja que as frações impróprias que não são aparentes, que não dão inteiro, então elas dão misturado. Não dá inteiro, dá misturado. E a gente escreve em forma de número misto, ó. 5 inteiro e 3 oitavos é número misto, que dá 5,75, ó. 1 inteiro e 3 quartos, gente, é 5 inteiro e 3 quartos, eu falei errado, ó. 5 inteiro e 3 quartos, dá 5,75, agora 1 inteiro e 7 oitavos é que dá 1,875, tá bom? Legal? Deixa eu olhar aqui o bate-papo, se tem alguém desesperado. Tá desesperado? Beleza. Eliel se saiu destruindo aqui, foi tudo. Meteu as 4 frações próprias aqui logo de cara. Gostei. Tá? Yara levantou a mão aí, minha gente, eu não vi. Mas ela disse que foi sem querer, mas tá tudo certo. Olha, quando vocês estiverem ouvindo a minha explicação, vocês podem abrir o microfone e me interromper. Tá entendendo, gente? Pode interromper. Tá bem? Tranquilo, Yara, eu entendi, você escreveu aqui. Tá? Pode interromper, gente, porque quando eu estou apresentando, eu não vejo nada da tela. Nada. E aí, não vejo bate-papo, não vejo... Eu nem percebi se levantar a mão aparece aqui. Alguém levanta a mão aí, por favor. Alguém levanta a mão para eu ver se sinaliza aqui. Ah, Marcela Galvão levantou a mão. Mas a mão é tão pequenininha, gente, é tão pequenininha que um esgulepado como eu não vê. Tá bem? Tanciane, tá tudo certo, minha filha? Tudo certo. Aparece o texto, aparece a mãozinha lá e aparece o texto. Ó, que massinha, eu acho que eu nunca percebi. Deve ter tanta gente com o braço congelado aqui nas alturas. Eu nunca vi. Mas apareceu aqui, tá bom? Abra o microfone mesmo, pode falar. Não tem problema não, não tem problema com isso, tá? O microfone aberto só é ruim quando tem um cachorro latindo na sua sala. Ele fica latindo aqui para todo mundo. Mas se não tiver cachorro, né? Tá tudo bom. Bom, vamos agora para a questão do Enem, tá bem? Nós vamos para uma questão do Enem, vamos para 2 questões do Enem, tá bom? A nossa aula termina 10h30, confere aí o Sagres, por favor. Se a nossa aula termina 10h30, nós temos ainda 40 minutos. Agora foi que finalizou a primeira aula. Essas aulas seguintes agora serão todas de exercício, tá bom? Deixa eu olhar, antes de começar o exercício, se tem alguém pedindo alguma coisa. Yara, tá tudo bem? Elielci, Maria Clara, como é que tá vocês? Bianca, Esdra, como é que tá? Ohana, tá caladinha, Miqueias também tá caladinho aí. Professor, com licença, eles iam ter aula até 11 horas, né? Porque o senhor ia entrar mais tarde. Sim. Caso o senhor queira finalizar 10h30, que é horário normal, né? Que o senhor programou esse horário para dar aula, fica à vontade. Ou se o senhor quiser estender também, mas a gente entende que o senhor programou para ter 1h30, né, de aula. Olha, eu não vou estender até 11 horas, porque eu comecei a aula hoje às 7h15. Aí eu dei aula de 7h15 até 8h45, que seria o horário que eu ia terminar. Mas quando eu terminei a minha aula, já era 8h45. Foi na hora que eu respondi. Então, eu estou de 7h15
até 8h55. Aí eu fiquei um pouquinho cansado. Por isso que eu não vou até 11, viu? Eu estou, de fato, eu tô com o pulmão doendo mesmo de cansado. Não é Covid não, viu, gente? Mas está doendo mesmo as costas, o pulmão está doendo. E é porque ontem eu treinei legal, fiz um treinamento bacana, treinei 1 hora, meu filho, pesado. E aí, além dos pesos, das flexões, das barras que eu fiz ontem, né? Eu tenho. Arrasou muito bem. Não, professor, a gente entende, até porque os seus programas Viu? para. Mas eu vou até 10h30, tá bom? Eu vou até 10h35, tá bom? Porque eu entrei com 2 minutos de atraso, teve aquela queda de internet. Vamos até 10h40? Pode ser assim? Pode? Enquanto isso, gente, eu vou falar aqui com o Cristianei, ver se ele consegue pegar esses 30 minutos para terminar o conteúdo. Vou Pronto, ver se então ele consegue deixar o doutor. nós vamos até. Deixa eu olhar onde é que eu botei minhas canetas. Só um minutinho, gente, que eu tenho que anotar umas observações. Olha, eu vou até 10h40 com vocês, tá bom? Para descontar esses atrasos. E eu quero vocês vibrando, viu? Vocês vão botar, sabe o quê? Na sua cabeça. E este ano, você não vai fazer mais Enem, porque o SISU, quando sair, você vai entrar na universidade, tá bom? Diga amém. E se for o caso, não se preocupe, tá bom? A gente vai ter um ano, se Deus quiser, vamos fazer um ano bem feito, tá bem, gente? Um ano bem feito. Cada ano que passa, cada ano de cursinho, é experiência a mais, é maturidade a mais. A dificuldade de quem estuda é descobrir como você aprende, porque ninguém aprende igual, certo? Temos aqui 37 pessoas nessa sala, desconta 3, nós temos aí 34. Ninguém aprende igual a ninguém. Aprender é como uma impressão digital, cada um tem uma e não coincide com ninguém, diferencia de alguma forma, tá bom? Vamos às questões do Enem. Yara, tá tudo bem, minha nobre? Clara, Esdra, como é que todos vocês estão? Miqueias não falou nada, Bianca, mas tudo bem, minha gente, se precisar. Tudo bom, professor? Tudo ok. Beleza? Você tá bem, cara? Tudo bom. E o senhor, Graças. tá? Tô em paz, meu velho, tô em paz. Nós estamos bem, graças a Deus. Vamos aqui. Dantas agora vai apresentar para vocês uma questão do Enem que fala de cálculo direto de fração. Depois nós vamos para os problemas com frações, tá bom? Então, a primeira questão é do Enem, e esse material eu vou mandar para vocês, para que Jaqueline ponha, entregue para vocês, tá bom? Eu não vou mandar uma lista de exercício em PDF, eu vou mandar esse slide em PDF, tá bom? Para vocês, tá certo? É toda a teoria e as questões já nesse formato que vocês estão vendo na tela, tá bom? Tá? Vamos lá. Tudo colorido em preto e branco. Diz aí. No tanque de um certo carro de passeio, cabem até 50 litros de combustível. 50 litros de combustível. E o rendimento médio desse carro na estrada é de 1 quilômetro, ou desculpa, é de 15 quilômetros com 1 litro. 15 quilômetros barra litro. 15 quilômetros por litro de combustível. Beleza, o carro é bom. 15 quilômetros com 1 litro, meu Deus do céu. 15 quilômetros com 1 litro, meu irmão. Com 6 litros dá para você ir daqui em Rajada e voltar. Isso aqui é um carro, é melhor que um jumento. Vamos lá. Ao sair para uma viagem de 600 quilômetros, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme a figura seguinte. Olha, o ponteiro está exatamente aí nessa posição, entre 1/2 e 1/1. 1/1 é o tanque inteiro, 1/2 é a metade. A metade está mesmo na vertical, não tá? Então, ele está na metade da segunda metade, não é? Tudo bem? Vamos deixar isso para depois. Vamos ler o texto. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem até a chegada a seu destino
5 postos de abastecimento de combustível localizados a 150 quilômetros, 187 quilômetros, 450 quilômetros, 500 quilômetros e 570 quilômetros do ponto de partida. Ou seja, ele está partindo da casa dele, imagine isso, da origem de onde ele está, ele vai passar aí por 5 postos de combustíveis e ele consegue lembrar, ou ele sabe a distância de onde ele está a todos os 5 postos. Segue. Qual a máxima distância em quilômetro que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo de modo a não ficar sem combustível na estrada? Bom, qual é a distância máxima que ele pode percorrer? 150, 187, 450, 500 ou 570? Né? Tudo isso é menor, todas essas distâncias são menores do que o percurso que ele vai fazer, que é de 600 quilômetros. Bom, eu quero que você entenda, nesse momento eu quero que você siga comigo, que nós estamos diante de problemas com frações imediatas, né? Nós não temos problema de fração com fração, isso é na próxima aula. Então, veja, a capacidade do tanque do carro dessa pessoa aí é 50 litros. O rendimento ele faz com 1 litro 15 quilômetros, 15 quilômetros por litro. E a distância é de 600 quilômetros. Ele vai percorrer 600 quilômetros. O mostrador, né, o medidor do tanque de combustível apresenta, olha, essa leitura. O tanque está acima da metade. Então, você lembra, passando tudo isso para a forma de fração, você lembra que nós temos o primeiro aqui em cima da bomba, 0, né? Do outro lado, em 1/1, aqui é o inteiro. Olha, nós botamos aí, fiz 2 sinalizadores, né? 0, agora o inteiro. A metade do inteiro está aqui, ó, metade. A metade da metade nós chamamos de 1/4. Então, nós temos, ó, 0, 1/4, 2/4 e 3/4, que é onde o mostrador indica. Então, vamos escrever. Aqui à esquerda, a primeira seta à esquerda em cima da bomba é 1, tá? Desculpa. A primeira seta em cima da bomba, repetindo, é 0. Aqui é 0. Tudo bem? Tranquilo? Aí nós temos agora o inteiro. Ó, 1/1 pode ser representado também como 4/4. Pode fazer assim. Então, nós vamos escrevendo 0. Aí nós temos 1/4, ó, 2/4, 3/4 e 4/4. Veja que o mostrador, ele apresenta o tanque dividido em 4 partes. Cada parte aí é chamada de 1/4. Então, começando aqui de 0, bem aqui, ó, o tanque vazio. O primeiro espaço é 1/4, agora outro quarto, 2/4, 2/4 com mais 1/4, 3/4, 3/4 com mais 1/4, 4/4, ou 1/1, tá? Isso aqui é uma leitura menos detalhada, é uma leitura para quem está dirigindo. Aqui em cima, 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 é para quem vai fazer o Enem. Veja, o mostrador apresenta combustível até 3/4, olha, até 3/4 tem combustível. 3/4 da capacidade do tanque, que é 50 litros. Então, nós temos 3/4 de 50 litros. Olha, 3/4 de 50 litros, você pega 50, divide por 4, multiplica por 3. Mas você não vai fazer isso. Aí está fatorado. Qual a quantidade de litros que tem no tanque? 3/4 da capacidade. 3/4 de 50. Vai dar a quantidade de litros. Com cada um desses litros, ele percorre 15 quilômetros. Então, nós vamos ver a quantidade de litros que tem no tanque, nós vamos multiplicar por 15. Olha, aí vai dar a distância que esse combustível pode chegar. A que distância o combustível pode chegar? Então, veja, nós estamos multiplicando por 15, porque isso aqui é a quantidade de quilômetros que é feito com cada litro. Quantos litros de combustível tem dentro desse tanque? 3/4 da capacidade. 3/4 de 50. A capacidade não é 50? Então, o tanque cheio tem 50. Mas aqui não tem
50. Só tem 3 quartos. Então, essa quantidade de litros, cada 1 litro aqui, dá para percorrer 15 quilômetros. Nós fazemos a conta, tá bom? Você pode imaginar que 50 vezes 3 vezes 15 pode dar trabalho para você fazer a conta. Mas você não tem problema, você pega 50, divide por 4, como é que a gente divide 50 por 4? A gente divide 50 por 2, depois divide por 2. Depois multiplica por 3, depois multiplica por 15, como você quiser. Então, você vai fazer a continha aí e vai dar 562 quilômetros e meio, né? Então, o combustível que tem no carro dá para chegar até 562 quilômetros e meio. Vamos ver a distância dos postos, né? Olha, dá para percorrer mais de 500 quilômetros, dá, mas não chega a 570. Veja que depois de 500 tem 570. Ó. Dá para percorrer no máximo até o posto que fica a 500 quilômetros, porque o próximo posto é 570. Ó, nós não temos combustível suficiente para 570. Nós só temos combustível suficiente para 562. Então, se nós tentarmos chegar até 570 aí, a gente vai ficar no meio do caminho, né? Então, dá para ir entre 500 e 570, mas não chega a 570, né? Então, o máximo que nós vamos conseguir chegar satisfatoriamente com segurança é a 500 quilômetros, né? Nós vamos ficar com a reserva de 62 quilômetros, mas não vamos chegar a 70, né? Então, aí, letra B é a nossa resposta. Veja que as questões do Enem, ela tem essa diferença das questões dos nossos livros, por quê? Porque os livros não colocam as coisas em forma de um problema, você não raciocina, né? O livro nosso, por incrível que pareça, é só para fazer a conta, tá? É só para fazer a conta. E nós temos alguns livros despontando? Temos. Nós temos alguns livros bons despontando, mas os professores não usam, não querem. Prefere aquele livrão antigo que todo mundo conhece, né? Que meu pai estudou, que o pai de vocês também estudou, eles continuam até hoje. Tá bem? Meu pai não sei muito bem, não, porque os livros que eu via meu pai estudando era coisa triste, era só regra mesmo, era só perguntas e respostas. Tá bem? Tudo certo? Eu vou retirar essa questão, vou olhar aqui o bate-papo, vou olhar como é que está a Yara, e Yara disse que está tudo certo, Eduarda também disse que está tudo certo, Laura, tudo bem. Tem muita gente, Tassiane, tudo belezinha, Tassiane, vamos embora. Tem um bocado de gentinha caladinha aqui, e o pessoal está saindo, meu Deus do céu. Ó, Rama, como é que você está, minha nobre? Tá tudo certinho? Flávia? Tá tudo certinho, Flávia? Você tá bem? Vamos embora, né? Vamos fazer mais uma questão aqui com vocês, tá bom? Professor, eu tava olhando essa questão aí, se o cara pegasse e diminuísse, que a viagem é 600 km, pela quantidade que é 15 km com 1 litro, né? No caso, dividisse 600 por 15, daria 40 litros. Aí já estaria errado dessa forma? É porque você não tem, de fato, você não tem 40 litros de combustível no tanque, não é? Você não tem. Ó, o tanque do carro não tem 40 litros, meu velho. Deixa eu lhe dizer quantos litros tem, ó. Para você saber quantos litros de combustível tem aqui, olha, é só você dividir 50 por 4. Quanto é que... Eu não tinha visto o ponteiro não, professor. Não tinha visto não o ponteiro. Meu velho, peraí. Olha o ponteiro onde está. Olha, o ponteiro que está marcando a quantidade de combustível, olha, é esse aqui que está piscando na tela, ó. Era isso que eu não tinha prestado atenção. Aí tranquilo, cara, tranquilo. Ó. Então, veja, ó, 3/4 é um ponteiro. De fato, esse ponteiro é estranho, né, bicho? Porque quando você olha de imediato, você vê aqui o centro da circunferência, o ponteiro é o raio, né? Então, ele está apontando bem aqui, ó, em 3/4. É a terceira metade da bomba para 1/1, né? Então, eu botei 0, aqui é 4, aqui é 1/2, aqui é a metade de 1/2, que é 1/4. Então, fica, ó, 1/4 até aqui, 2/4 até a metade, 3/4 até aqui, ó. Eu botei 0, 2/4, 3/4. Ó, só tem combustível até aqui. 3/4, né? 4/4 eu botei a leitura, mas 3/4 de 50
Veja que se você dividir 50 por 4, dá 12,5, né? 12,5 vezes 3 dá 37,5. Então, só tem 37 litros e meio, não é? Nós precisamos de 40 litros para percorrer os 600 quilômetros. Você entende? Entendi sim, professor. Belezinha, meu velho? Tá tudo certo? Legal? Beleza? Tranquilo, meu velho. Quem tiver dúvida, não espere lá no bate-papo, não, gente. Eu olho, mas quem tem dúvida tem pressa, tá bom? Então, abrindo o microfone fica mais rápido. Tá legalzinho? Tá? Vamos para outra questão aqui, né? Vamos, então, aqui dar uma olhada na segunda questão. A segunda questão, eu acho que foi o tipo de questão que mais caiu no Enem. Para você ter uma ideia, no último Enem, o Enem de 2020, que foi aplicado agora em janeiro, ele traz uma questão de comparação de fração. Então, quando você vai comparar a fração, eu vou apresentar para vocês alguns métodos de comparação e eu vou falar para você qual é o ideal, né? E também não sei se eu devo falar assim, porque o ideal depende da qualidade do número, né? Então, vejamos aqui a questão 2, diz aí. Nas construções prediais, são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegada. Alguns desses tubos, com medidas em polegadas, são os tubos de 1/2, 3/8 e 5/4. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, nós encontramos. Colocar em ordem crescente é você colocar do menor para o maior, né? Eu não tenho dúvida, como vocês também não têm dúvida, que a maior fração é 5/4. Não é? Você concorda? Olha, porque 1/2 é menor do que 1. A primeira medida do tubo é 1/2, é menor do que 1. 3/8 também é menor do que 1. Aqui são frações próprias. Agora, 5/4, isso aí é uma fração imprópria. 5/4 é 5 dividido por 4, que vai dar 1. Então, a maior fração aí é 5/4. Se a maior fração é 5/4, então você fica entre a letra A e a letra C, ó, entre A e C, tá bom? A letra A e a letra C apresentam 5/4 como o maior número. Se é na ordem crescente, é do menor para o maior, tá? Então, vejamos. Nós temos algumas maneiras de comparar a fração e eu apresento a vocês 3 dessas frações. Primeiro, vamos comparar aqui quem é a maior. A primeira maneira que todo mundo faz é a que eu acho deselegante, é você dividir. Ó, 1 dividido por 2 dá 0,5. Coloca. 3 dividido por 8 vai dar 0,375. E 5 dividido por 4 vai dar 1,25, não vai? Então, você olha para os números, olha, quem é o menor entre os 3? O menor entre os 3 são esses dois aqui, são os menores. A gente olha qual é o menor logo para o primeiro algarismo após a vírgula. Ó, 3/8, o algarismo após a vírgula é 3. E 1/2 é 5. 3 é menor do que 5, então 3/8 é menor que 1/2. Então, você coloca 3/8 é o menor. Em seguida, 1/2. Em seguida, 5/4. Então, tá aí. Você passa para a forma decimal. Não é a forma que eu gosto de fazer, mas é a que os alunos mais usam, essa forma. Então, como é que faz? Divide. Ó, eu já sei que 1,25 é o maior. Tem um inteiro. Ó. Esse número é maior que 1. Ele é o maior dos 3. Então, eu vou agora para os dois menores. Ó. Logo após a vírgula. Logo após a vírgula, o primeiro algarismo. Professor, e se empatar no primeiro algarismo? Passa para o segundo. E se empatar no segundo, passa no terceiro. E se empatar no terceiro, não está com a peste, não é? Não está com a peste, que esse cão vai empatar no quarto algarismo, não é? Aí, nesse tipo de procedimento aí, há um empate, fica mais delicado. O ideal é não usar isso.
Mas isso funciona bem quando a qualidade do número é boa. O número pequeno, 1/2, 3/8, 5 dividido por 4, tá bem? Então, veja, nós vamos pegar a alternativa onde apresenta 3/8, 1/2 e 5/4. A resposta estava lá entre A e C, isso era... Então, opa, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Não, gente, não é letra E, não, pelo amor de Deus. 3/8, 1/2 é letra C. Quem botou esse A aqui tá com cão, não é? É letra C, tá bom? Então, é a letra C aí, meu irmãozinho, tá bom? Legal? Olha, letra C é que apresenta 3/8, 1/2 e 5/4. Muito bem, né? Vocês já viram agora o que é que eu vou apresentar? Então, gente, letra C, pelo amor de Deus, estava errado, letra E, não é letra E, não. É letra C, viu? Vamos lá. O segundo procedimento é você usar a equivalência de fração. Por exemplo, qual é o maior numerador aqui? O maior denominador, me desculpe, o maior denominador é 8. Então, eu posso transformar 1/2 e 5/4 em fração com denominador 8. Porque depois que nós igualarmos o denominador, aí a gente olha só para o numerador. Aqui é 8. Eu posso pegar a fração 1/2 e multiplicar por 4. Por que 4? Porque 2 vezes 4, 8. Só que se eu multiplicar o denominador, eu preciso multiplicar o numerador. Ó. 1 vezes 4 é 4. E 2 vezes 4, 8. Então, 1/2 equivale a 4/8. Então, 1/2 equivale a 4/8 e nós podemos comparar a 3/8, né? Agora, 5/4, nós multiplicamos por 2. Olha, para transformar esse 4 em 8. Se a gente multiplica o denominador por 8, a gente multiplica o numerador também. Aí vai ficar 10/8. Então, agora, veja, as três frações que eram 1/2, 3/8, 5/4, todas estão escritas em oitavos. Ó. 4/8, 3/8, 10/8. Então, se todo mundo tem denominador 8, a gente desconsidera o denominador e olha para o numerador. A menor fração vai ter o menor numerador, a maior fração terá o maior numerador. Então, é só você organizar os numeradores das frações. Se as frações têm os mesmos denominadores, então a gente se orienta pelos numeradores. Então, o menor aí é 3, aí fica 3/8, né? Em seguida, ao 3 tem o 4/8, que representa 1/2, ó. Em seguida, 10/8, que representa 5/4, tá feito. Não problema. Tá certo? Legalzinho? Vamos lá. Pode ser dessa forma, com equivalência. Mas a equivalência, ela pode se tornar um pouco trabalhosa. Porque, às vezes, você não tem um número fácil para você descobrir por qual número deve multiplicar para nivelar. Nesse caso, o 8 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 4, foi fácil. Mas quando não tem essa facilidade de ter múltiplo, e pode aparecer uma fração em que você precisa nivelar todas, e aí, qual é o número que você vai nivelar? Então, o ideal é você fazer o mínimo múltiplo comum. Vai lá, fatora 2, 4, 8, vai encontrar o MMC. O mínimo múltiplo comum de 2, 4, 8 é o próprio 8. Ó, então, todo mundo ganha um 8 aí. Professor, como é que faz? Fatoração simultânea. 2, 4, 8, bota uma barra vertical, divide tudo por 2, depois divide por 2, depois divide por 2, tá bem? E chega a 8. Legal? E aí, quando a gente tira o mínimo múltiplo comum, como é que a gente faz a nova fração? Nós vamos pegar o denominador novo, que é 8, dividir respectivamente por cada um dos velhos, e o resultado da divisão multiplica pelo numerador. Veja como fica na primeira. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1 é 4. 8 dividido por 8 dá 1. E 1 vezes 3 é 3. Ó. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 5, 10. Pronto. Nivelamos e encontramos as mesmas frações equivalentes. Tá bem? A menor é 3/8. A seguinte, né, é 4/8 e a maior, a última, 10/8. Então, você tem esses três procedimentos.
Professor, qual é o que você recomenda? O último. O último não tem detalhe. O último não vai dar empate, não vai ter empate, tá entendendo, gente? Não tem empate, a menos que o problema seja feito para empatar, né? Então, o último procedimento eu considero mais prático, além de prático, ele é rápido e é seguro, tá? Tudo certo? Então, esse é o método que nós usamos para comparar frações que possuem diferentes numeradores e diferentes denominadores. Então, MMC é a palavra de ordem, tá bom? Esse conteúdo de MMC eu estou trazendo para vocês porque ele dá, bicho, um desconforto tão infeliz no aluno, é um desconforto enorme, tá? Porque a gente estudou isso quando era criança, né? Bianca escreveu, eu prefiro desse modo. O último, Bianca, isso é o último que você fala? O do MMC? Não, o primeiro, é que o primeiro eu sempre fiz assim, aí esses Faz outros eu assim, não né? É porque esse danadinho pode dar um empatezinho. No Enem, não. O Enem sempre aparece para comparar no máximo 40, ou no máximo 4 frações. Meu Deus do céu, tá bom? Mas esse último modo, Bianca, ele é mais interessante porque você aproveita esse método em todas as operações de fração. Vocês estão entendendo? Esse método, ele fica muito, como é que eu chamo? Muito familiar, não é? O mínimo múltiplo comum, ele é o ideal, porque você aproveita desse jeito para todas as operações das frações. Tá legal? Mas não tem problema. Se você gosta do primeiro método, você não deve mudar isso de uma vez, não. Vai experimentando. Não é? A gente experimenta diversos métodos porque o nosso cérebro, ele escolhe o melhor. E pode ter certeza que o cérebro é mais inteligente do que a gente possa imaginar, né? Nós somos um método, nós somos mais inteligentes do que o que nós pensamos. Se você acredita que a tua inteligência vai até acolá, meu irmãozinho, pode ter certeza que vai muito além do que você imagina. Vitória, diga para mim como é que você está. Tassiane, Ohana. Minha gente, é porque eu não vejo todo mundo na tela e eu não chamo todo mundo, tá bem? Está tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma questão? Tá bem? Vamos aqui, onde é que nós estamos? Aqui, frações e operações, né? Olha, essa outra questão que eu vou fazer, nós fizemos essa, né? Essa daqui, vamos. Essa questão que eu vou fazer agora, eu gostaria que vocês observassem as resoluções dela na internet. Eu olhei, claro que eu olhei. Você sabe que a gente olha mesmo. Mas me deu uma tristeza, cara, quando eu vi algumas resoluções lá, porque anda muito, e não é assim que a gente faz isso. Essa resolução, ela é tranquila, minha gente, tá? Agora, ela tem uma linguagem que começa um pouco diferente do que nós já conhecemos, tá bem? E aí eu vou pedir a vocês para ir comigo, fazer isso aqui de uma vez, tá bom? Só um minuto, minha gente, tem alguém aqui me chamando. Alguém aqui do Sagres, o que está acontecendo aqui? Não, gente, foi uma mensagem antiga, é que eu percebi agora, oh meu Deus. Vamos lá. Olha, veja como você destrói essa equação de uma vez, olha. José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. E eles decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em 2 partes. Sendo que, ao final da primeira parte, eles redistribuiriam as laranjas de maneira, as laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Eu vou ler de novo. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em 2 partes. Sendo que, ao final da primeira parte, eles redistribuiriam a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6, 5, 4, respectivamente. Na segunda parte do trajeto,
José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4, 4, 2, respectivamente. Tudo bem. Vamos para o texto, segue aí. Sabendo que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Amém? Então, gente, preste bem atenção. Quando a gente não aprendeu a escrita de fração e nem proporção da forma que está escrito aqui, é claro que a gente vai se sentir um pouco estranho e não vai reconhecer, porque você não conhece. Quando a gente não conhece o método da escrita, a gente entra em colapso mesmo, a gente fica doido, a gente não sabe nem como começar, porque não sabe essa escrita. Mas eu quero apresentar para vocês a maneira mais simples de escrever uma proporção, né, através das frações, é essa. Ó, na primeira parte do trajeto, a quantidade de laranjas foi dividido nessa proporção, 6, 5, 4. Já na segunda parte, a mesma quantidade de laranja. Não nasceu laranja na primeira parte, não. Ninguém pegou mais, é a mesma quantidade de laranja, ela foi redistribuída nessa proporção. 4, 4 e 2. Para você entender isso, que você precisa entender, é que o que foi diferente na primeira parte do trajeto e na segunda parte do trajeto é a forma como foi dividida. Olha, a quantidade de laranja do primeiro trajeto, ela foi dividida, olha, exatamente em 15 partes. Como assim, professor? Eu não sei se essas partes são aquelas trouxinhas de laranja, não sei se é balaio, eu não sei se é lata, se é balde, se é bacia, só sei dizer que a quantidade de laranjas foi dividida em 15 partes. Olha aqui, 6 mais 5, 11, mais 4, 15. Então, dessas 15 partes, José levou 6, Carlos levou 5 e Paulo levou 4 partes. Olha, Paulo aqui foi o que levou menos. José foi o que levou mais. Eu não sei quantas laranjas, mas eu sei que aqui está dividido em partes, né? Essa é a linguagem. Então, a quantidade de laranja, imagine que isso aí é o quê? Uma carroça de laranja foi dividida em 15 bacias, em 15 toucas. Aquelas touquinhas. Uma carroça de laranja foi dividida em 15 toucas. Aí José levou 6, Carlos levou 5 e Paulo levou 4. Quando chegou na metade do caminho, eles juntaram todas as laranjas e fizeram outra divisão. Ó, pegaram todas as laranjas, as mesmas laranjas foram agora, imagina, você redistribuiu as laranjas, né? Agora, para isso, você juntou tudo e redividiu. Você pegou a mesma quantidade de laranja, dividiu em 10 partes. 10 partes iguais. Olha, José levou 4, Carlos levou 4, 4 mais 4 dá 8, e Paulo levou 2. Tá bem? Professor, como é que eu vou saber quem levou mais e quem levou menos? Ali está dizendo que um deles levou 50 laranjas a mais. Isso é comparação de fração. Então, para comparar fração, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. Então, nós precisamos entender que na primeira parte do trajeto, a quantidade de laranja foi dividida em 15 partes, olha só. Carlos levou 6, ó, das 15 partes, somando, ó, 6 mais 5, 11, mais 4, 15, ó, 15 é o denominador. Das 15 partes, José levou 6. Das 15 partes, Carlos levou 5. Das 15 partes, Paulo levou 4. Isso é no primeiro trajeto. No segundo trajeto, a quantidade de laranja, imagina, você misturou de novo essas laranjas, você misturou de novo, misturou todas, agora dividiu em 10 partes. Das 10 partes, ó, 4 mais 4 mais 8 dá 10, ó. Das 10 partes, José levou 4, então 4 sobre 10.
Carlos levou 4, 4 sobre 10. Paulo levou 2 partes, 2 sobre 10. Tá feito? Olha. Então, aqui nós temos as frações, que representam a proporção da divisão. Olha, as frações que representam a proporção da divisão. Mas agora eu quero comparar quem levou mais laranja, quem levou menos, quem levou a mesma quantidade. Só a única referência é que um deles levou 50 laranja a mais no segundo trajeto. Vamos ver quem foi, tá bom? Então, para a gente comparar quem levou mais, quem levou menos ou se levou igual, para a gente comparar, nós precisamos tirar o mínimo múltiplo comum de 15 e 10. Né? Ninguém pode comparar frações com denominador diferente. Né? Veja que aqui, quando os denominadores são 15, eu sei que José é o que levou mais. Das 15, ele levou 6. Paulo é o que levou menos. Né? Eu sei que quando dividiu agora em 10, olha, Paulo foi o que levou menos, Carlos e José levaram a mesma quantidade, 4 de 10, 4 de 10. Mas eu quero comparar no primeiro e no segundo trajeto. Aí, no primeiro e no segundo trajeto, tem denominadores diferentes. Aí nós precisamos tirar o mínimo múltiplo comum. Tá bom? Tá legalzinho? Então, o que é que Dantas vai fazer agora? Tirar o mínimo múltiplo comum de 10 e 15. Aí tu imagina se tu der uma louca, né? Deu a doida em mim. Já eu falar isso? Nim, tudo errado, mas tá tudo certo. Deu a doida em mim, eu faço 15 vezes 10, 150. Pronto, eu boto 150. Bom, vai dar errado? Não, mas vai dar trabalho, porque você não tirou o mínimo múltiplo comum. Você tirou outro múltiplo, você tirou 150. Veja que o mínimo múltiplo comum, o menor número que é divisível por 15 e 10 ao mesmo tempo, é aquele que a gente faz fatorando, vai dar 30. Ó, então, no lugar de 15, 15, 15, 10, 10, 10, agora tudo é 30. É o mínimo múltiplo comum. O MMC de 30, ou desculpa, o MMC de 10 e 15. Tá legalzinho? Então, nós precisamos nivelar os denominadores para que nós possamos comparar. Tá bem? Então, vamos lá. Tirando agora o denominador velho, colocando um novo, o MMC de 15, 10 é 30, como é que nós procedemos? Nós vamos dividir o denominador novo pelo velho e multiplicar pelo numerador velho. Aqui, no primeiro caso, 30, no primeiro trajeto, 30 dividido por 15 dá 2, e 2 vezes 6, 12, olha. Agora, Carlos, 15 dividido por 30 dá 2, e 2 vezes 5, 10. Ó. Paulo, 30 dividido por 15 dá 2, e 2 vezes 4, 8. Tudo bem? Então, já arrumamos o primeiro trajeto. O segundo, vamos aqui. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 4, 12. Né? Agora, Carlos, 30 dividido por 3, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 4, 12. Outra vez. Paulo, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 2, 6. Pronto, agora sim. Nós temos a quantidade de laranja na forma de fração equivalente do primeiro e segundo trajeto, com o mesmo denominador. Agora nós podemos analisar José, Carlos e Paulo no primeiro e no segundo trajeto, tá? Então vamos cá, José. Começando de José. No primeiro trajeto, José levou 12 sobre 30. No segundo trajeto também. Olha, então José, no primeiro trajeto e no segundo trajeto, levou a mesma quantidade de laranja. Então ele manteve a mesma quantidade de laranja, tá bom? Legal? Carlos, no primeiro trajeto levou 10 30avos, no segundo trajeto ele levou 12, ele aumentou. Ó, Carlos aumentou de 10 30avos para 12 30avos, ele aumentou 2 30avos, não é? Vamos ver Paulo. No primeiro trajeto, Paulo levou 8 30avos, no segundo trajeto 6, ó. Paulo fez foi diminuir. Ó, Paulo diminuiu a quantidade de laranja no segundo trajeto. Percebeu? Legalzinho? Tá tudo certo? Então, eu gostaria que vocês analisassem agora que tem um texto lá que é
o que nós precisamos para continuar. Olha, José levou a mesma quantidade de laranja no primeiro e no segundo trajeto, Paulo diminuiu, no primeiro trajeto levou 8 partes, no segundo trajeto 6, na equivalência de fração com denominadores 30, né? Nós fizemos isso para comparar. Já o Carlos, ele aumentou, cara. Ó, e o texto diz, um deles levou 50 laranja a mais no segundo trajeto. O único que levou laranja a mais no segundo trajeto foi Carlos. Quanto Carlos levou a mais no segundo trajeto? Aí você pode imaginar aqui, ó, de 10/30 para 12/30, ó, Carlos aumentou 2/30, 2/30. Como é que eu faço? A diferença, ó, de 10 para 12, a diferença é 2. De 10 para 12, aumentou 2. Aumentou 2 o quê? Aumentou 2/30. Se você não consegue fazer essa continha de cabeça, ou perceber que de 10/30 para 12/30, aumentou 2/30, veja que é com fração, tem que manter o denominador, você pode fazer a continha assim, ó, 12/30 menos 10/30, ó, menos 10/30, repete o denominador, que é 30, e faz 12 menos 10, que é 2, ó, 2/30. Aqui é o que ele levou a mais no segundo trajeto em termos de fração. Né? 2/30 equivale a 50 laranjas, ó. 2/30 equivale a 50 laranjas, ó. Se 2/30 equivale a 50 laranjas, então quanto é 1/30? A gente precisa da unidade. Então, para nós buscarmos a unidade, nós falamos, se 2 partes é 50, uma parte é 25, né? Se 2 das 30 é 50, uma das 30 é 25. Divide 2,50 por 2, ó, faz a divisão, ó. 2 por 2 vai dar 1, 50 por 2 vai dar 25, tá bom? Não mexe no denominador, não. Mexe no numerador. Cada parte é chamada de 30avos. Se 2 partes é 50, aqui, ó, do jeito que você tá vendo, ó. Se 2 partes, 2/30 equivale à quantidade de laranjas que foi levada a mais, que é 50, ó, equivalência, fração com laranja. Então, dividindo tudo por 2, nós vamos buscar a unidade fundamental da fração, e é com ela que nós vamos descobrir a quantidade de laranja que José, Carlos e Paulo levaram no segundo trajeto. Quanto é 1/30? 1/30 equivale a 25, né? E José levou 12/30, ó. Então, se 1/30 equivale a 25, 12/30 equivale a 12 vezes 25, tá? E Carlos levou 12 também, ó. Se 1/30 equivale a 25, então 12/30 é 12 vezes 25. Se 1/30, se uma parte equivale a 25, Paulo, olha, 6/30 equivale a 6 vezes 25. Então, aqui eu tenho uma parte que é 25, ó, uma parte de 30 é 25, mas José levou 12, multiplica 12 por 25, Carlos levou 12, é 12 vezes 25, e Paulo levou 6, é 6 vezes 25. Então, agora você tem a quantidade de laranja que cada um levou. E agora você vai saber quantas laranjas tem. 25 vezes 12, você multiplica, vai dar 300. Ó, aqui, 25 vezes 12 para Carlos também vai dar 300, né? E 6 vezes 25, ou 25 vezes 6, é a metade de 300, que é 150, né? E aí você tem a quantidade de laranja que cada um deles levou aí no segundo trajeto. E você agora tem até a quantidade de laranjas, né? José levou 300 no segundo trajeto, Carlos também levou 300, Paulo levou 150, soma 300 mais 150 vai dar 750 laranjas, né? E aí, preste bem atenção, que você tem a quantidade de laranja que cada um levou, a ordem é essa que apresenta a alternativa com 300, 300, 150, tá bom? Isso dá na letra B. Então, veja, minha gente, professor, em que nível está essa questão? Essa questão está no nível elementar.
Essa é uma questão de sexto ano do ensino médio, do ensino fundamental. Me desculpe, gente, o ensino médio não tem sexto ano, até que o ensino médio nem se fala ano, é série, primeira série, segunda, terceira, né? Ano é o fundamental 1 e 2. Essa questão não é nem do sexto ano, que é a primeira série do fundamental 2. Essa questão é uma questão que pode ser resolvida no ensino fundamental ainda no quinto ano, porque é leitura de fração, cara, né? Mas veja a dificuldade que nós temos para um problema desse num livro didático. Quem é o professor que quer passar mais de 10 minutos resolvendo uma questão numa sala de aula? Não quer, não. O professor olha, se essa questão levar mais de 10 minutos, eu não resolvo. Você está entendendo? Porque se ele for dar uma aula de 45 minutos, ele vai fazer 4 questões. E ele não quer fazer só isso, ele quer fazer mais. Não é? Então, minha gente, eu vou finalizar aqui. Eu estava olhando aqui direto no bate-papo, eu acho que ninguém caiu, não é? Mas eu não vou fazer mais nenhuma questão, porque pelo nosso tempo aqui falta 1 minuto. Mas eu queria saber de vocês, se vocês gostaram da questão. Assim, eu não vejo nenhuma utilidade na matemática se ela não vier em forma de fração. Desculpa, gente, em forma de problema. A matemática tem que vir em forma de problema, sabe? O x pelo x, ele não ajuda mais, né? Ele não ajuda tanto. Quando a gente dá um sentido ao problema, você dá uma contextualizada, que nem sempre é contextualizada. Quem é que vai carregar laranja fazendo isso, rapaz? Me desculpe, mas não vai, não. Isso é uma gracinha que a gente faz para poder prender a atenção do aluno, além do medo, porque o aluno aprende matemática, ele prende pelo medo, não é? Tá certo? Tá legal, Estés. Um abracinho, Ian, Yara, Ana, minha gente, até minhas dantetes, esse pessoal eu sei que é meu fã. Eu peço a Deus que vocês rezem por mim. Eu queria fazer um pedido especial. Eu sei que não temos mais 33 alunos, mas nós estamos com 2 professores na UTI, minha gente. Um em caso grave e o outro ainda, graças a Deus, não está no caso grave. Eu não sei se vocês sabem, o professor Pedro Mirandiba está na UTI. Ele não está entubado, mas nós temos o professor Rutênio, que está no caso grave, gente. Eu queria que vocês... Sim, gente, é com Covid. É isso mesmo, né? Então, eu queria que vocês colocassem Pedro, colocassem o professor Rutênio nas orações de vocês. Tá bem? Eu não tenho notícia de nenhum deles de hoje. As notícias que eu tenho são notícias de ontem. Tá bem? O professor Rutênio teve uma melhora muito boa ontem. À tarde, eu já recebi uma mensagem que eu pedi à coordenadora do auxiliadora. Eu pedi, eu não estava mais suportando ver as mensagens aparecendo, e eu pedi a ela, me ajude aí, me dê uma notícia. Aí ela mandou uma mensagem para mim à tarde, dizendo, olha, de domingo à tarde para segunda